A história do nosso planeta é fascinante e abrange um período de cerca de 4,6 bilhões de anos. Durante esse tempo, a Terra passou por inúmeras mudanças, incluindo a formação de continentes, surgimento e desaparecimento de espécies, eventos climáticos extremos e muito mais. Neste vídeo, vamos explorar a história do nosso planeta, desde a sua formação até os dias de hoje. A formação do planeta Terra é um dos eventos mais antigos e complexos de nossa história cósmica. Acredita-se que a Terra tenha se formado há cerca de 4,6 bilhões de anos, a partir da nebulosa solar que se formou através da explosão de uma supernova. Essa nebulosa era composta por nuvens de gás e poeira, que se aglomeravam e se condensavam devido à gravidade, formando corpos cada vez maiores. A Terra se formou a partir de um processo conhecido como acreção, em que pequenos corpos rochosos e metálicos se uniram gradualmente, formando uma bola cada vez maior. No início, a Terra era uma esfera quente e derretida, semelhante a um grande pedaço de lava. Com o tempo, a temperatura começou a diminuir e a superfície do planeta começou a solidificar. Durante seus primeiros anos, a Terra era constantemente bombardeada por cometas e asteroides, o que contribuiu para o aumento de sua massa e para a formação da Lua. Acredita-se que a Lua tenha se formado há cerca de 4,5 bilhões de anos, quando um objeto do tamanho de Marte colidiu com a Terra. A colisão gerou uma enorme quantidade de detritos, que se uniram para formar a Lua. Com o tempo, a crosta terrestre começou a se formar, dividindo a Terra em camadas internas e externas. A camada externa, conhecida como litosfera, é composta por placas tectônicas, que se movem lentamente ao longo do tempo. Essa movimentação das placas tectônicas é responsável pela formação de montanhas, vulcões e terremotos. Outro fator importante na formação da Terra é a presença da água. Acredita-se que a água tenha se originado de cometas e asteroides que colidiram com a Terra durante seus primeiros anos. Com o tempo, a água se acumulou em oceanos e rios, formando um ambiente necessário para o desenvolvimento da vida. A formação do planeta Terra é um processo complexo e fascinante que ainda está sendo estudado pelos cientistas. No entanto, as descobertas e teorias até agora nos deram uma compreensão mais profunda e apreciação do nosso planeta e seu lugar no universo. É importante entender a formação da Terra para entender melhor como nosso planeta funciona e como as mudanças que estamos vendo hoje comparam às mudanças que ocorreram no passado. A origem da vida na Terra é um dos maiores mistérios da ciência, e os cientistas continuam a estudar e teorizar sobre como a vida começou. No entanto, existem algumas teorias aceitas que nos ajudam a entender as primeiras formas de vida na Terra. Uma das teorias mais aceitas é a que a vida se originou em um ambiente aquático, cerca de 3,5 bilhões de anos. A Terra era um planeta muito diferente do que é hoje. A atmosfera era rica em gases tóxicos e a superfície era bombardeada por raios cósmicos. No entanto, havia muita água, especialmente em mares e oceanos. As primeiras formas de vida podem ter surgido nessas águas. As primeiras formas de vida eram organismos unicelulares, muito simples, semelhantes a bactérias. Eles eram muito diferentes das formas de vida complexas que existem hoje, mas foram a base para a evolução de todas as formas de vida que vieram depois. Acredita-se que esses organismos foram capazes de sobreviver nas águas da Terra primitiva, porque eram capazes de produzir seu próprio alimento. Eles usaram a energia do Sol para converter substâncias químicas simples em compostos orgânicos, como açúcares e aminoácidos. Esse processo é conhecido como fotossíntese. Outra teoria popular é de que a vida na Terra pode ter vindo do espaço. Meteoritos e cometas que caíram na Terra contêm moléculas orgânicas, como aminoácidos. Alguns cientistas acreditam que essas moléculas foram a base para a vida na Terra. No entanto, a verdadeira origem da vida na Terra ainda é um mistério.
As teorias continuam a ser debatidas e pesquisadas por cientistas em todo o mundo. Mas uma coisa é certa: a vida na Terra é incrivelmente diversa e complexa, e continuamos a aprender mais sobre ela a cada dia. A era dos dinossauros começou há cerca de 245 milhões de anos e durou até cerca de 66 milhões de anos atrás. Durante esse período, a Terra era muito diferente do que é hoje. Os continentes estavam agrupados em um único supercontinente, conhecido como Pangeia, e o clima era muito quente e úmido. Os dinossauros foram os animais dominantes durante a Era Mesozoica, que inclui os períodos Triássico, Jurássico e Cretáceo. Estes animais variavam em tamanho, desde pequenos predadores até enormes herbívoros, como o Brachiosauro e Tiranossauro Rex. As extinções em massa são eventos devastadores que ocorreram ao longo da história da Terra, resultando na morte em massa de muitas espécies de seres vivos. Esses eventos são causados por uma combinação de fatores naturais e outros eventos catastróficos. Existem 5 extinções em massa bem documentadas na história da Terra. A primeira extinção em massa ocorreu há cerca de 443 milhões de anos e foi causada por mudanças climáticas. A segunda ocorreu há cerca de 347 milhões de anos e foi causada por uma combinação de mudanças climáticas e atividades vulcânicas. A terceira grande extinção em massa ocorreu há cerca de 252 milhões de anos e foi a mais devastadora de todas. Foi causada pela erupção em massa do vulcão siberiano, que lançou enormes quantidades de gases tóxicos na atmosfera, causando uma mudança climática drástica. Cerca de 96% de todas as espécies marinhas e 70% das espécies terrestres foram extintas. A quarta extinção em massa ocorreu há cerca de 201 milhões de anos e foi causada por atividade vulcânica intensa e mudanças climáticas. A quinta extinção em massa ocorreu há cerca de 66 milhões de anos e foi causada pelo impacto de um asteroide na península de Yucatán, no México. Esse evento levou à extinção dos dinossauros e de muitas outras espécies. As extinções em massa têm um impacto significativo na evolução da vida na Terra. Depois de cada extinção, novas espécies emergem e a biodiversidade aumenta. No entanto, a recuperação da vida após uma extinção pode levar milhões de anos. Hoje, a Terra está passando por uma sexta extinção em massa, causada pela atividade humana. A destruição de habitats naturais, a poluição, mudanças climáticas e a superexploração de recursos naturais estão levando à extinção de muitas espécies em todo o mundo. É importante que tomemos medidas para preservar a biodiversidade e proteger as espécies em risco de extinção. Hoje, a Terra é o único planeta conhecido no universo que suporta a vida. A vida na Terra é extremamente diversa e inclui milhões de espécies diferentes de plantas, animais e micro-organismos. A humanidade é apenas uma dessas espécies, mas tem tido um impacto significativo no planeta e nas outras espécies que aqui habitam. A história do nosso planeta é uma história de mudanças e evolução constante. Desde sua formação até os dias atuais, a Terra tem sido moldada por muitos eventos significativos e tem sido lar de uma incrível diversidade de vida. À medida que continuamos a explorar e descobrir sobre esse nosso planeta, podemos aprender muito sobre sua história e sobre o nosso lugar aqui.